A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, sábado, 6 de julho de 2024, quero compartilhar uma palavra. Antes disso, inscreva-se no meu canal e compartilhe meus vídeos com quem precisa ouvir essa palavra. A palavra de hoje encontra-se no livro de Provérbios, capítulo 4, que vai de 25 a 27, dizendo assim: olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Esse conselho foi nos dado pelo rei Salomão, o rei da sabedoria, o homem mais sábio que pisou aqui no Antigo Testamento. Essa palavra, ele sempre diz para nós olharmos fixamente para a frente, para nós pensarmos onde a gente pisa e nos afastar de um caminho de maldade. Que conselho abençoado! Quantas vezes nós ficamos olhando para as coisas que estão nos distraindo? As dificuldades, as adversidades, pessoas que não se relacionam com o Senhor, conselhos da mídia, do mundo. E não, o cristão ele não pode agir de forma alguma dessa forma. Nós precisamos olhar para Cristo, olhar para frente e não ficar dando ênfase para aquilo que está ao nosso redor. Salomão ele vai dizer para a gente não desviar nem para a direita nem para a esquerda, pois o mundo sempre terá caminhos que vai querer que nós nos distraímos e saia do nosso foco e nos desvie. O caminho correto é o caminho da verdade, é o caminho da vida, que é o caminho que foi dado e nos ensinado por Jesus Cristo. Deus, ele sempre quer que a gente tenha um olhar para a eternidade, para a frente, pois são muito aqueles caminhos perversos, caminhos tortuosos, que querem nos tirar da presença do Senhor Jesus. Nós precisamos pensar em sempre pisar naquilo que é bom, naquilo que são sentimentos que são do fruto do Espírito Santo. Aquele caminho que nos levará para sempre um caminho de santidade, um caminho de força, um caminho de vigor e de vitalidade. O mundo, ele tem muitas atrações, são muitos atrativos que vão sempre querer nos desviar dos ensinamentos do Senhor. A todo momento, tanto autoridades quanto pessoas famosas, celebridades, ficam com doutrinas e ensinamentos que são totalmente contrários dos que foram ensinados por Cristo. Nós precisamos ter um filtro, e o nosso filtro tem que ser a palavra do Senhor. Todo ensinamento que nos é dado, que seja contrário da palavra do Senhor, nós já temos que ficar atentos e jogar isso fora da nossa vida. O nosso filtro não é o que eu digo, não é o que as pessoas ao nosso redor dizem, e sim o que Jesus diz, o que a palavra do Senhor diz. É só dessa forma que nós conseguiremos seguir o caminho que Deus traçou para cada um de nós. E o caminho do Senhor é um caminho que nos leva para a paz, é um caminho que nos leva para a prosperidade. Pois a palavra do Senhor diz em Jeremias 29:11 que Deus ele tem planos de paz e prosperidade a nosso respeito e não planos para nos fazer mal. Mesmo que não sentimos confortáveis, muitas vezes no caminho que estamos percorrendo, no caminho de Cristo, é melhor nós ficarmos desconfortáveis nesse caminho do que nos ficarmos sentindo mega ultra confortáveis num caminho que é perverso. O Senhor, ele sabe o que é melhor para nós. E eu gosto sempre de repetir que o Senhor, ele tem um olhar na eternidade. O olhar do Senhor vai muito além do que os poucos anos que vivemos aqui na Terra. E é isso que nós temos que meditar sempre. Sempre pensar que Deus está nos levando para um caminho de salvação, para um caminho de eternidade, não para um caminho que vai acabar somente por aqui.
Pois quem for para as trevas, eu não consigo nem imaginar o quão doloroso deve ser isso. É melhor nós irmos chorando, sofrendo, com lágrimas, num caminho que vai nos levar para Deus, o caminho eterno, do que nós irmos sorrindo, alegres, para um caminho que vai nos levar para as trevas. Não foque o seu olhar nas coisas mundanas. Não fixe o seu olhar nas coisas perversas desse mundo. Olhe para Deus, que Ele te dará ânimo, Ele te dará força e Ele não te deixará enquanto Ele não cumprir o propósito na sua e na minha vida. A meditação de hoje diz: quando você foca nos problemas, eles se agigantam. Quando olhamos para as coisas desse mundo, para as dificuldades desse mundo, e nós começamos a nos sentir angustiados, desanimados, realmente as coisas vão crescendo, vão se tornando maiores, mais difíceis do que realmente são. Mas, quando olhamos para Deus, quando sabemos que estamos enfrentando um problema, mas que Jesus está conosco, que o Espírito Santo vai cooperar para o nosso bem, esse problema vai se tornando pequeno e nós vamos conseguindo ter força para passar, para vencer. Quantos problemas que já apareceu na minha vida e que eu olhava e eu achava que seria terrível, que seria muito difícil para mim, mas o tempo foi passando, eu fui vencendo cada dia e hoje eu olho e eu penso que foi bem mais fácil do que eu imaginava. É por isso que nós, diante das dificuldades, não podemos ficar pensando em atalhos, querendo criar atalhos para nos desviar desse propósito. Precisamos olhar para frente e ir seguindo, sendo resiliente e enfrentando todas as dificuldades, mas com o Senhor, com o Espírito Santo, num caminho bom, num caminho longe da maldade e da perversidade. Que essa palavra possa ser direção para a sua vida. Que se você está enfrentando dificuldades, não olhe para esse problema, mas olhe para Deus, olhe para Cristo e peça para que Ele te dê força para você conseguir vencer com resiliência, vencer conforme os ensinamentos do Senhor, sem maldade, sem perversidade e sem buscando atalhos que o mundo nos oferece. Deus será contigo e você vencerá. E você olhará para trás e vai pensar que foi muito menor as dificuldades do que você pensava que seria. Deus é esse ser que nos dá força, que nos dá palavra de ânimo. Como a palavra do Senhor nos anima. Quando ficamos olhando fixamente para as coisas dessa terra, para as coisas desse mundo, nós ficamos desanimados. Mas quando olhamos para a palavra do Senhor, vemos os exemplos das grandes personagens bíblicos, de tudo que eles passaram e venceram, isso nos dá ânimo, nos dá encorajamento. A palavra de hoje, a leitura bíblica de hoje, está em Atos 18. E eu gostaria de compartilhar uma passagem que aconteceu com Paulo quando ele estava em Corinto, que diz, Atos 18, versículo 9 a 11, que diz assim: certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Nesse momento, Paulo estava em Corinto e estava com uma enorme dificuldade, pois ele estava evangelizando plenamente, levando a palavra do Senhor aos judeus, aos gentios, e ele estava tendo diversas dificuldades de fazerem as pessoas compreenderem o que ele estava ensinando. Ao ponto dele até desanimar, ao ponto dele falar para os judeus: eu não falo mais com vocês, judeus, eu vou falar agora somente com os gentios. E foi nesse momento que Paulo estava talvez desanimado, vendo apenas dificuldade, que o Senhor falou com Paulo em uma visão.
encorajando Paulo, dizendo: não tenha medo, continue falando, pois eu estou contigo e ninguém vai te ferir, ninguém vai te fazer mal. Como é maravilhoso! Paulo, com um homem de oração, um homem que creu em tudo que Deus falou para ele, no momento de dificuldade, Deus fala com ele, dando palavras de encorajamento, palavras de conforto. É essa a visão que nós temos que ter. Se tudo está difícil para você hoje, olhe para o que a palavra do Senhor está falando para você não ter medo, para você não fixar nas dificuldades. Nós temos que ser como Paulo, crer nas coisas que Deus fala para nós. E talvez agora você está pensando, mas eu não estou tendo nenhuma visão que Deus está falando comigo. Mas saiba que se você está ouvindo o meu devocional, Deus está falando com você sim. E Deus está dizendo para você não ficar calado, para você não ter medo, para você não ficar preso na dificuldade que você está vivendo. E você continuar seguindo, firme, com palavras que vão te dar força, vitalidade e esperança para você manter perseverante no seu caminho. Deus, ele nos ama e ele não quer que nos desanimemos. Ele não quer que a gente pare de fazer o que a gente está fazendo. Não olhe, não fixe seu olho nesse mundo, mas fixe seu olho, assim como Salomão nos ensinou hoje no Provérbios, no capítulo 4, 25. Vamos fixar os nossos olhos no que está adiante, não no que está nos prendendo no local onde nós estamos. Deus é contigo, Deus é comigo. Assim como Paulo cumpriu todo o propósito dele aqui na terra, que todos os ensinamentos que Paulo nos deu, inspirado em Jesus, ficaram registrados na palavra do Senhor. E hoje, mais de 2000 anos depois, nós estamos aproximadamente 2000 anos, nós estamos falando da vida de Paulo, do que ele deixou escrito para nós. Ele nem imaginava o potencial que teria os seus ensinamentos e as suas escritas. Mas Deus, ele fez chegar aqui em nossas mãos. Assim, Deus, ele faz com a nossa vida. Talvez o que nós produzimos pode ser muito pouco hoje, mas vai ter um efeito que talvez deixará um rastro na eternidade. Confie no Senhor, siga firme adiante, que Deus, ele fará, que cumprirá todos os propósitos que ele tem para a nossa vida. Amo vocês em Cristo Jesus, que essa palavra te encoraje para você vencer todos esses seus próximos dias com ânimo, fixando os olhos em Jesus. Amo vocês em Cristo Jesus, até amanhã.